Queridos irmãos, nesta noite festiva, com muita alegria quero saudá-los na doce paz de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui. Quero desde já agradecer o convite feito para estarmos nesses 2 dias comemorando os 29 anos de emancipação desta querida igreja, a segunda igreja presbiteriana de Petrolina. Agradecer ao reverendo Alexandre pelo convite e o conselho desta igreja, uma alegria muito grande. Também agradecer aos irmãos pela acolhida do meu filho, Levi, que está residindo aqui em Petrolina, congregando aqui com os irmãos, e a gente fica feliz por ele estar no bom lugar, na igreja do Senhor e com irmãos tão queridos e tão amáveis. Nossa alegria está comigo aqui a minha família, minha esposa Amanda, peço para ficar de pé, para todos conhecerem. Amanda e Levi já conhecem, né? E Lívia, minha caçula, que acabou de fazer 15 anos. Então, está aqui conosco nossa família. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe esta igreja, abençoe a vida do pastor Alexandre e todo o conselho desta igreja. Queridos irmãos, eu convido a todos para que abram as suas Bíblias, por favor, no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Salmo de número 116, nós leremos todo este salmo, mas meu objetivo nesta noite é fazer a exposição dos versos 12 a 19. Salmo 116, diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos repetir juntos, meus irmãos, o verso número 12? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, o teu povo reunido para te adorar, para te exaltar, te cultuar, Senhor. E também, ó Deus, para ouvir a tua santa palavra, para a nossa edificação, para a transformação das nossas vidas. Precisamos do Senhor, precisamos crescer na fé e no conhecimento do Senhor e da tua palavra, Pai. Nos ajuda, ó Deus, para que entendamos a tua palavra, que o teu Espírito Santo mesmo possa iluminar as nossas mentes, nos fazer entender a tua palavra como o Senhor quer que entendamos, e que
saiamos regozijados, e como aconteceu muitas vezes com os teus discípulos, que depois de verem os feitos do Senhor, as maravilhas realizadas por Cristo, eles adoraram o Senhor maravilhados. Que nós também, Senhor, possamos te adorar, maravilhados com a tua palavra e com o teu santo poder salvador. Nós oramos agradecidos também, Senhor, por mais um ano de existência desta igreja, emancipada para glorificar o Senhor, para pregar a tua palavra. Continue abençoando a vida do pastor Alexandre, do seu pastor auxiliar, do conselho desta igreja, e as misericórdias do Senhor continuem se renovando em suas vidas nesta igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu acredito que um dos sentimentos mais nobres que Deus coloca no nosso coração é o da gratidão. A gratidão não é somente um sentimento, mas também um reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor já fez, faz e continuará fazendo por nós. E a nossa gratidão ela deve ser tão grande que também no nosso coração venha brotar uma espécie de dúvida, como a do salmista, expressado no verso de número 12. Parece uma dúvida do salmista quando ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Talvez, meus irmãos, esta aparente dúvida, ela revela o sentimento do seu coração, do quanto o Senhor foi misericordioso e gracioso para com a sua vida. Nós também, queridos, precisamos olhar para tudo que o Senhor já fez por nós, e Ele continua fazendo, olhar para os seus feitos e perguntar: Senhor, o Senhor tem feito tanto para comigo, o Senhor tem abençoado tanto a minha família, a minha vida, a vida desta igreja. Afinal, 29 anos de emancipação desta igreja é também uma experiência gloriosa de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por esta igreja, pelos irmãos, por seus familiares, e os irmãos e amigos que também estão aqui nos visitando esta igreja, podem notar e podem reparar tanto o que o Senhor tem feito por suas vidas, e por isso a nossa gratidão, sentir esta gratidão não é só necessária, como também é do agrado do Senhor. Mas quando nós, meus irmãos, sentimos esta gratidão, seja pelo Senhor ou até mesmo por outras pessoas, o nosso pensamento é de tentar retribuir aquilo que as pessoas fazem por nós. Por isso a pergunta do salmista: que darei ao Senhor em recompensa por tudo que o Senhor tem feito para comigo? Seria possível nós retribuirmos ao Senhor todos os benefícios que Ele tem feito para conosco? E talvez seja por isso que o salmista ele faz essa pergunta, porque parece impossível para nós, seres tão pecadores, tão limitados, olharmos para a grandeza de Deus, para os seus feitos, e pensarmos na possibilidade de oferecermos a Deus algo à altura do que Ele tem feito por nós. Quando nós sentimos gratidão por alguém que nos fez algo de muito bom, quando nós temos alguém com alta estima, nós pensamos em retribuir essa pessoa com algum presente, com algo que possa demonstrar nossa gratidão para com essas pessoas. Eu queria que você imaginasse isso. Pense naquela pessoa que te fez muito bem, que é um grande amigo seu, e que você em algum momento pensou em retribuir tudo aquilo que ele fez por você, mas pairou aquela dúvida: o que eu posso oferecer àquele grande amigo, àquela minha grande amiga, por tudo que ela fez por mim? E às vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos porque a tarefa de dar presentes talvez seja muito mais difícil do que de receber presentes. Receber presente é muito bom, né? Mas dar presentes
ou dar um presente a alguém muito querido é um desafio muito grande, porque nós pensamos em dar um presente a alguém muito querido para retribuir e fazer essa pessoa sentir a nossa gratidão, mas aí também vem a preocupação, né, de se vamos agradar essa pessoa com um presente ou não. Pensamos, se eu der tal perfume e essa pessoa ela tiver alergia justamente a esse perfume, né, o que vai acontecer comigo? Eu me lembro que uma vez, participando de um amigo secreto, justamente nesse período de final de ano, né, uma pessoa, ela caprichou no presente da pessoa que ela tirou com o amigo secreto, porque ela tinha aquela pessoa em autoestima, mas talvez a pessoa que a tirou não tinha essa mesma estima com ela, e ela deu um presente que ela achou muito inferior ao presente que ela tinha dado, e ela no final do amigo secreto, ela cometeu uma terrível indelicadeza, ela jogou o presente fora. Ela disse, eu caprichei tanto no presente, me deram isso aqui, e ela ficou terrivelmente desapontada. Me permitam contar uma história engraçada no final, para quebrar o gelo também, meu reverendo. Eu, quando estava no seminário, estudando, ainda seminarista, eu trabalhei em uma congregação que ficava distante de Goiânia. Eu estudei em Goiânia, no Seminário Presbiteriano Brasil Central, e eu então trabalhava e ajudava, auxiliava um pastor em uma congregação que ficava na cidade de Aparecida de Goiânia. Quem conhece Goiânia aqui, talvez saiba, né, que Aparecida de Goiânia é uma outra cidade, mas que fica na Grande Goiânia, um pouco distante de onde eu morava. Eu tinha que pegar 2 conduções, eu ficava lá o domingo inteiro, e os irmãos gentilmente faziam a escala de almoço, onde eu ia almoçar todos os domingos. E uma vez eu fui almoçar na casa de um diácono, e a esposa do diácono, ela foi muito gentil em fazer um delicioso almoço, e depois do almoço, ela me ofereceu uma sobremesa. Mas sabe quando uma pessoa, ela pergunta a você se você gosta de tal coisa, mas já vem já com o prato pronto? Assim, ela perguntou, Anselmo, você gosta de doce de figo? Mas ela já veio já com a tigelazinha cheia de doce de figo, e me ofereceu. E eu queria contar um segredo para vocês, que eles ainda não sabem. Eu odeio doce de figo. E ela me entregou então o doce de figo, e eu fiquei sem saber o que fazer, e eu peguei o doce, e eu pensei, eu não posso fazer essa desfeita, eu não posso dizer que eu não vou comer esse doce. E eu comi tão rápido aquele doce, reverendo, para não sentir o gosto, que quando ela olhou, que ela virou e disse assim, Anselmo, já comeu? Não sabia que gostava tanto de doce de figo. E aí, eu, assustado, ela disse assim, ninguém aqui gosta, está aqui um lado desse tamanho, só pode levar para comer lá no seminário com seus colegas. E eu levei o doce de figo sem dizer nada a ela, e cheguei no seminário e descobri que pessoas ali no seminário gostavam de doce de figo, né? Quando eu conto essa história nas igrejas onde eu passo, no final do culto as pessoas dizem, pastor, passa lá em casa para comer doce de figo depois, viu? Aí eu digo assim, depois de um delicioso almoço eu posso até comer. Mas o fato, meus irmãos, é que muitas vezes quando oferecemos algo a alguém, mesmo que com boa intenção, nós corremos o risco de não agradar essas pessoas, ou de não agradar essa pessoa que tanta gente estima e gosta. E o fato, meus irmãos, é que isso também acontece na nossa relação com Deus. Nós também podemos ter essa experiência de não conseguirmos entender o que eu posso fazer para agradar ao Senhor e retribuir a Deus tudo aquilo que Ele tem feito para comigo. Talvez essa seja a dúvida do salmista, uma aparente dúvida, porque a gente vai ver que ele tem a resposta ao seu questionamento. Quando ele pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ele está em primeiro lugar reconhecendo tudo que o Senhor tem feito por ele. E ele então vai responder aquilo que ele entende como sendo a sua retribuição para tudo que o Senhor tem feito para com ele. Eu queria que nessa noite você pensasse sobre isso. Tudo aquilo que você tem hoje dado pelo Senhor,
tem sido reconhecido por você com gratidão e tem gerado em você não só a gratidão, como também essa vontade de retribuir a Deus tudo aquilo que o Senhor tem feito para com a sua vida? O salmista responde a sua pergunta. E a primeira resposta que ele dá à sua própria pergunta está no verso número 13, quando ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esta é a primeira resposta da sua pergunta inicial. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mas, afinal, o que o salmista quer dizer com esta sua resposta? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Talvez você interprete a expressão tomarei no verso 13 como a de beber. Tomarei no sentido de beber. Mas esse não é o sentido da palavra. Inclusive, se alguém tiver a Bíblia da tradução NVI, vai notar que a palavra aqui traduzida em nossa versão como tomarei, ela é traduzida na versão NVI como erguerei. E esta versão, ela está traduzindo de maneira mais correta esta palavra hebraica. Por que a palavra aqui ela não pode ser entendida como beber? Porque ela fala de um cálice. E este cálice jamais pode ser bebido por nós. Porque a figura do cálice no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, ela tinha como finalidade expressar o juízo de Deus, o castigo de Deus sobre os nossos pecados. Em Jeremias capítulo 25, o profeta no versículo 15, ele diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor. Quase sempre quando a palavra cálice ela é citada no Antigo Testamento, ela se refere ao furor de Deus, à ira de Deus, ao castigo de Deus. Os irmãos devem se lembrar que também no Novo Testamento, a figura do cálice, ela também simbolizava o castigo de Deus. Por exemplo, os irmãos devem se lembrar do episódio em que dois discípulos de Jesus, fizeram um pedido inusitado a Cristo. Eles pediram para que, quando ele estivesse na sua glória, que um assentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês se lembram? Tiago e João fizeram esse pedido. Em outro evangelho diz que foi a mãe deles que fez esse pedido ao Senhor Jesus. Após esse pedido, Jesus ele se volta para os dois e pergunta: vocês estão aptos para beber do cálice que eu estou para beber? Jesus estava se referindo ao cálice da ira de Deus, mas eles não tinham noção do que ele estava dizendo quanto àquele cálice, e por isso eles responderam: nós estamos prontos a beber desse cálice. Quando Jesus já estava prestes a ser crucificado e foi então àquele jardim para orar, qual foi o conteúdo da oração feita por Jesus a Deus, o Pai? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Portanto, meus irmãos, a figura do cálice está relacionada à ira de Deus, ao derramar da ira de Deus. Este cálice, figuradamente, refere-se à justa punição de Deus pelos nossos pecados. E por que, meus irmãos, nós não podemos traduzir a palavra tomar como no sentido de beber? Porque só uma pessoa teve condições de beber todo o conteúdo desse cálice, que foi Jesus Cristo. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele bebeu até a última gota deste cálice por mim e por você, em nosso lugar. Por isso, quando o salmista ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, ele está falando, na verdade, antecipadamente, para com o que o Messias iria fazer,
que ele iria comemorar, que ele iria erguer em comemoração o cálice da salvação. Não mais da ira de Deus, porque Cristo bebeu até a última gota desse cálice. Portanto, o que o salmista nos responde à sua própria pergunta, sobre o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, se refere à gratidão. Erguer significa comemorar, como nós fazemos quando nos reunimos para comemorar algo, e as pessoas então dizem: levante o cálice, vamos fazer um brinde àquilo que o Senhor nos deu. É uma comemoração. Erguer o cálice, já não mais cheio da ira de Deus, mas vazio, é uma comemoração ao Senhor por sua salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. Meus irmãos, é por isso que o profeta, ele disse em Lamentações capítulo 3, versículo 22, como foi lido no início deste culto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém. Porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por isso, primeira coisa, meus irmãos, que o Senhor quer que nós façamos é a de reconhecermos que a salvação veio por meio de Jesus. Nós, quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos comemorando a salvação em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que a ceia, ela deve ser um dos momentos mais festivos e alegres do povo de Deus, porque na ceia do Senhor nós estamos erguendo um cálice vazio, porque Jesus bebeu o conteúdo daquele cálice, mesmo que cheio de vinho que representa o sangue de Jesus, mas vazio da ira de Deus. A Santa Ceia é, portanto, uma comemoração, um brinde ao Senhor pela salvação que nós obtivemos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, queridos irmãos, toda a gratidão do nosso coração, em primeiro lugar, deve ser dada a Cristo, porque se estamos vivos, se nós ainda permanecemos na presença de Deus, se o Senhor nos aceita como seus filhos, se Ele cuida de nós, se Ele nos abençoa todos os dias, é por causa de Jesus. Ele é a razão por que estamos aqui nesta noite. Ele é a razão por que esta igreja comemora mais um ano de organização nesta noite. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos livrar da ira de Deus. Nós agora erguemos o cálice vazio, mas cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Seja grato a Deus pela salvação em Cristo Jesus, e isso será a sua demonstração mais sublime de reconhecimento do que o Senhor fez por você. Mas ele continua, queridos, além de falar da comemoração da salvação por meio do Senhor, ele também diz no verso 14, respondendo à sua pergunta inicial, que ele cumpriria os seus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Em segundo lugar, ele responde: cumprirei os meus votos ao Senhor. Cumprir os nossos votos, meus irmãos, não semelhante ao que os católicos romanos fazem, quando eles fazem uma promessa e vão pagar essa promessa em algum lugar onde eles prometeram, seja em Bom Jesus da Lapa, seja em Juazeiro do Norte, em qualquer outro lugar dito por eles santo. Estes votos, meus irmãos, estão relacionados não a um voto específico que você faz se o Senhor te abençoar, se acontecer tal coisa com você, mas esses votos estão relacionados ao nosso comprometimento em servir a Deus, estão ligados, na verdade, ao nosso discipulado, a vida que o Senhor quer que vivamos. Quando nós presbiterianos, quando nós publicamos a nossa fé diante da igreja, nós fazemos votos. Nós, quando apresentamos os nossos filhos para o batismo, nós pais fazemos votos. Votos são comprometimentos que nós fazemos diante de Deus.
Também quando nós somos convertidos ao Senhor, quando nós somos chamados por Deus, pelo seu Espírito Santo, quando Ele converte as nossas vidas, quando Ele nos regenera e nos torna uma nova criatura em Cristo Jesus, nós assumimos compromissos, que são votos, que nós fazemos diante de Deus. E esses votos, diz o salmista, devem ser pagos, devem ser cumpridos diante de Deus, mas também de todo o povo do Senhor. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 18, verso de número 19, em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Por isso o salmista diz que ele vai cumprir os seus votos na presença de todo o seu povo, não só para que o seu povo sirva de testemunha, mas para que o povo de Deus participe deste caminhar. Agora, um caminhar cristão, um caminhar de obediência a Deus e a sua palavra. Portanto, meus irmãos, sermos fiéis a Deus, andarmos na sua presença, fazendo a sua vontade, cumprindo as determinações do Senhor, é também uma resposta à nossa gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, é também cumprir os nossos votos, o nosso compromisso de servir a Deus, de sermos fiéis a Ele. Por isso, meus irmãos, tudo aquilo que o Senhor nos designa fazer nesta terra, tudo aquilo que o Senhor nos ordena fazer, nós devemos fazer não como um fardo pesado, mas como forma de gratidão. Quando nós somos desafiados, quando nós somos, na verdade, ensinados por Deus a sermos fiéis na devolução dos nossos dízimos e ofertas, quando nós somos convocados pelo Senhor a guardar o seu santo dia, o dia do Senhor, para a consagração ao Senhor, quando nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus a ter uma vida de oração, uma vida de meditação da Escritura, tudo isso, meus irmãos, embora venha desembocar no nosso crescimento espiritual, é também uma resposta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Grande é o Senhor, e a sua fidelidade persiste por toda a terra. Por isso a nossa gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por nós. No verso de número 15, ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando eu li este salmo, meus irmãos, eu entendia os versos anteriores, mas quando eu chegava no verso número 15, eu achava que o verso 15 não tinha nada a ver com o que ele acabara de dizer no verso 14 e no verso 13. Talvez essa seja a sua impressão. Olhar para o verso 15 e dizer assim: parece que o salmista abriu um parêntese aqui, porque ele está falando de vida, está falando de salvação, está falando de cumprir os votos, e agora ele está falando de morte. O que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver, especialmente com o verso de número 14? E depois eu entendi que tem tudo a ver, porque quando ele diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ele está dizendo que o seu compromisso de cumprir todos os seus votos, ele vai até o último dia da sua vida, ele vai inclusive até o limite da sua vida, e se precisar ele morrer para cumprir esses votos, ele vai morrer, e se ele morrer, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Amém. Sabe o que significa, meus irmãos? Significa que, como disse o autor aos Hebreus, que na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Significa que o nosso comprometimento em cumprir os nossos votos, em cumprir a nossa missão de obedecer a Deus, deve ir até as últimas consequências, inclusive deve ir até, se possível, a nossa morte. Mas sabe, meus irmãos, se morrermos cumprindo nossos votos, a nossa morte ela será preciosa aos olhos do Senhor. Ela será uma morte gloriosa, porque ela foi vivida até o último dia das nossas vidas. A história conta muitas histórias de servos do Senhor que morreram por causa de Cristo, principalmente nos primeiros séculos da era cristã. Talvez os irmãos já tiveram a oportunidade de estudar um pouco
sobre a história dos cristãos dos primeiros séculos. E nos primeiros séculos, no século 2, 3, muitos cristãos morreram por causa de Cristo. E há muitos relatos, muitas histórias de pessoas que foram ameaçadas e que morreram de maneira trágica, terrível, através de feras e de outras formas, mas que não negaram o nome do Senhor. E tem uma história em especial que fala de um pastor. O nome dele era Policarpo. Ele era pastor em Esmirna. E ele já era idoso, e ele foi então preso pelos soldados romanos e foi levado até o procônsul para que ele fosse interrogado. E a interrogação era muito simples, falava da fé das pessoas, e naquele caso perguntaram a Policarpo, o bispo, o pastor Policarpo, se ele naquele momento estava disposto a negar o nome de Jesus e continuar vivendo. E eles então perguntaram a ele se ele negava a Cristo ou se ele estava disposto a morrer. E a resposta de Policarpo foi interessante, porque ele disse: há 86 anos eu sirvo a Cristo, ele nunca me negou, como eu agora posso negar o meu Senhor e o meu Salvador? E ele foi então preso em um tronco, ao redor dele foi colocado madeiras, e ele foi morto, queimado na fogueira. Há 86 anos sirvo a Cristo, ele nunca me negou, como eu agora poderia negar ao meu Cristo e Salvador? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quem morre fazendo a vontade de Deus terá uma morte gloriosa aos olhos do Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós prestamos homenagens a pessoas que fizeram tanto por uma cidade, por uma família, por um bairro. Prestamos homenagens a alguém que falece por ter sido tão importante para a sociedade. Esse é o nosso olhar para com as pessoas que nos fazem o bem. O olhar do Senhor é diferente. O Senhor olha para os piedosos. O Senhor olha para aqueles que deram a sua vida por Ele. O Senhor olha para aqueles que consagraram as suas vidas e que fizeram da sua missão de servir a Cristo o seu alvo, o seu objetivo primeiro. Essas pessoas, quando morrem, elas morrem com não honras humanas, mas com honras divinas, porque é precioso aos olhos do Senhor a morte daquele que morre cumprindo os seus votos. É esse o sentido do verso 15. Cumprir os nossos votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Se preciso morrer para cumprir esses votos, mas se eu morrer, a minha morte será preciosa aos olhos do Senhor. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de cumprir a sua missão de servir o Senhor, porque se você morrer cumprindo esses votos, o Senhor vai te receber com muita alegria e prazer, porque você viveu e morreu para Cristo. Em terceiro e último lugar, respondendo à pergunta do salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Primeiro ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Depois ele diz no verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele repete isso no verso 18. Mas agora, meus irmãos, veja o que ele diz no verso 16 e 17. Ele diz: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Observe, meus irmãos, que todas as respostas dadas à sua pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, estão relacionadas à gratidão.
estão relacionadas à gratidão. Porque, na verdade, queridos, não existe absolutamente nada que nós possamos fazer que chegue próximo ao que o Senhor já fez por nós. Quando ele diz no verso de número 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, ele está mais uma vez repetindo o que ele disse no início. Ele começa e ele termina este salmo falando de gratidão. Ele reconhece as graças e as bênçãos dadas pelo Senhor a ele, e a sua única resposta é: eu só posso ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito para comigo. Sacrifícios de ações de graças, queridos, é o reconhecimento de que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. O culto que nós prestamos a Ele é sempre um culto de ações de graças. Às vezes nós denominamos certos cultos, né? Quando um filho passa no vestibular, quando o filho tem um primeiro emprego, a gente diz assim: vamos fazer um culto de ações de graças. Mas se pensarmos bem, todo culto que prestamos a Deus é um culto de gratidão. Porque por mais que a gente peça ao Senhor: Senhor, me dê isso, Senhor, me abençoe nisso, na verdade, meus irmãos, nós reconhecemos que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, vem do Senhor, e devemos ser gratos a Deus por isso. Por isso a gratidão, ela é um dos sentimentos mais nobres de um crente. A nossa vida deve ser vivida em gratidão. É por isso que o autor aos Hebreus diz lá, que em nós não deve existir nenhuma raiz de amargura, porque o Senhor, Ele tem sido misericordioso para conosco. Um crente cheio de amargura, um crente cheio de ódio, um crente cheio de tristeza, é um crente que ainda não enxergou o que o Senhor tem feito para com ele. Eu recentemente alguns dias atrás, estava lendo um livro de John Piper, em que ele contava uma experiência vivida por um amigo dele. Esse amigo dele, diz John Piper, ele era apaixonado por rosas. Ele plantava, cultivava rosas no quintal de sua casa, e ele tinha uma imensidão de rosas, e ele era apaixonado por rosas. E um dia, ele era daquela pessoa que, se ela chegasse no lugar e alguém tocasse neste assunto, ele passava a noite inteira explicando como eram as rosas, e contando então experiências com as suas rosas. Era alguém apaixonado por rosas. Um dia ele estava, como em todos os dias, cultivando, cuidando das suas rosas no quintal de sua casa, e ele então voltou para o interior de sua casa, e enquanto ele lavava as suas mãos e as ferramentas na pia da cozinha da sua casa, ele olhava da janela as suas rosas tão lindas, mas foi naquele instante que ele olhou de uma outra maneira para aquelas rosas. Ele viu algo diferente naquelas rosas, e ele começou a perguntar: por que eu sou tão atraído por elas? Por que eu acho as rosas tão lindas? Ele olhou para aquelas rosas, e naquele instante ele teve um olhar diferente para elas. Ele descobriu que a beleza daquelas rosas e o que atraía aquelas rosas ao seu olhar era a presença de Deus. Ele naquele instante pôde notar que a beleza das rosas, na verdade, refletia a beleza de Deus. É por isso, meus irmãos, que o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para a criação de Deus e achamos aquilo brilhante, maravilhoso, o nosso olhar deve se aprofundar ainda mais, até chegar ao entendimento de que o que nos surpreende na beleza da criação é o próprio Criador. Na criação está impresso
a assinatura de Deus. E isso deve, meus irmãos, nos encher de gratidão. Olhar para a nossa volta, olhar para a vida que temos. É por isso que o salmista no Salmo 139 diz que de maneira assombrosamente maravilhosa tu me formaste. Porque quando a gente começa a meditar na nossa própria vida, na nossa própria constituição humana, a gente vê Deus agindo em tudo. É por isso, meus irmãos, que a nossa vida deve ser uma vida de gratidão, uma vida de ações de graças, porque tudo que temos, tudo que está à nossa volta, tudo que somos, vem daquele que criou todas as coisas, o nosso Senhor e soberano Deus. Por isso, o nosso coração deve estar cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Vocês se lembram, meus irmãos, da difícil tarefa de dar presentes? Eu disse isso no início da mensagem. Como é difícil realmente dar presentes. Como foi difícil para o salmista fazer esta pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. E nós vimos que tudo se resumiu em gratidão. Sabe por quê, meus irmãos? É possível nós oferecermos a Deus a nossa gratidão e tudo o que a gente oferece para Ele em demonstração de gratidão ao que Ele tem feito por nós. Porque, como foi lido na liturgia deste culto, em 1 Crônicas capítulo 29, no verso 14, na última parte desse verso, Davi diz assim: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te entregamos. Quando somos mesquinhos e não queremos dar coisas para outras pessoas, e até mesmo para a igreja, quando as pessoas elas relutam em ser fiéis dizimistas, quando as pessoas relutam em ser fiéis no guardar do dia do Senhor, ela na verdade está cometendo um grave erro e um terrível pecado, porque ela está se recusando a dar o que ela recebeu de Deus. Tudo vem de Deus, e em suas mãos a gente entrega. O pouco que você dá ao Senhor veio dele mesmo. A sua própria gratidão só pode existir se ela vier do Senhor. A fé que nós depositamos em Deus é dom de Deus. Por isso, queridos, jamais recusemos a sermos gratos a Deus, porque tudo vem dele, e a Ele entregamos. Que Ele nos abençoe e que Ele aceite esta entrega desta igreja de gratidão pelos 29 anos de emancipação desta igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Eu passo a palavra.